Olá, pessoal. Vamos então dar seguimento à nossa aula, né? A aula passada a gente falou de evolução anímica 1, agora a gente vai dar continuidade, evolução anímica 2. Agora a gente vai entrar na parte do homem, né? Do animal, homem. Vamos colocar o reloginho para cá. A aula é 97, já estamos finalizando a escola, hein? Até a fase da animalidade, a centelha divina percorreu todas as etapas evolutivas, desde o mineral até o animal. Desenvolveu aptidões e habilidades pela assimilação, adaptação, hereditariedade e seleção. Então, esses fenômenos são fenômenos materiais, fenômenos orgânicos, e que levam a nossa mônada, na parte material, a evoluir, que sustentam essa evolução material. Então, assimilação é a transformação de alimentos, adaptação é o ambiente, hereditariedade é aquilo que nós estamos herdando dos ancestrais, informações de DNA, informações de instinto, também informações instintivas, e seleção, que é sempre aquele mais forte que sobrevive, tá? Então, sobrevivência e sacrifício. Então, são fenômenos naturais e materiais, que fazem parte da evolução. Mais aprimorada surge a razão, com esta nasce a liberdade de escolha e, consequentemente, a responsabilidade, sempre, porém, proporcionada ao grau de compreensão de que se acha dotado o ser. Até aqui nada se perdeu, nem se perderá jamais. Nenhum ato, nenhuma experiência, nenhuma prova passaram sem deixar sua impressão. Então, 2 pontos importantes. A responsabilidade, ela é limitada, ela é relativa à compreensão. Então, seres, homens, né, hominais inclusive, que têm baixa compreensão, que não alcançam o mesmo nível, talvez, de compreensão, são vistos de forma diferente. E como ninguém é igual a ninguém, né, dentro da sua compreensão, da sua evolução, então a gente não pode nunca traçar regras. Quando a gente traça regras assim, se suicidou, vai ficar não sei quantos, vai pro Vale dos Suicidas, certeza, deu um tiro na cabeça, vai nascer deficiente, porque não sei o que, foi rico agora, vai nascer pobre. Isso daí é uma coisa completamente ignorante, tá? Porque só a espiritualidade, a própria pessoa, e muitas vezes nem a pessoa consegue alcançar esse nível de compreensão do que existe dentro dela. A gente vai ver hoje essa parte de níveis de consciência, que muitas coisas a gente não faz noção, não tem noção que existem dentro da gente. Então, assim, é o que eu falo do livre-arbítrio. A gente é responsável e tem liberdade dentro daquilo que a gente vê, que a gente reconhece. Muitas vezes a gente não compreende o todo, então a nossa responsabilidade também é limitada. E aqui outro ponto interessante é que nenhum ato, nenhuma experiência, nenhuma prova passaram sem deixar sua impressão. E aí, não é só uma questão espiritual. A gente vai ver, perdão, que existe a estrutura fisiológica, material e a estrutura espiritual. Eu trouxe um pouquinho de conhecimento sobre corpos espirituais porque eles estão intimamente ligados aos níveis de consciência. Então, a gente vai perceber que tudo caminha muito lado a lado, a parte material e a parte espiritual, que a parte material tem que dar sustentação à parte espiritual e vice-versa, para que a gente consiga evoluir. Eu nunca consigo fazer certo aqui para... Aí aqui tem a evolução da consciência, um gráfico que eu trouxe para vocês, só para ilustrar o que a gente já sabe, né? Que o plano físico aqui a gente encarna como mineral, que nem chega no emocional, um pontinho, quando ele entra para o emocional, ele já vem como vegetal. No vegetal ele percorre um tanto do emocional, e aí ele já vai para o animal. No animal ele completa esse ciclo emocional dele, e aí nós temos no animal o corpo astral, né? Que na planta não tem, e aí ele tem um corpo a mais, que é o corpo astral, mas ele não entra no mental, ele começa um pouquinho aqui, mas ele já encarna como homem. E aí que ele completa os 2 níveis mentais, e ele vai alcançar a parte intuicional e universal apenas quando ele se tornar um homem espiritual. Isso não significa que ele precisa morrer e vai ser só do outro lado. Mas muitos, né, que alcançaram esse nível já não estão mais aqui no planeta, porque o nosso planeta já não comporta, né, mais esses seres. Dormitam em nós propriedades que desconhecemos e que serão despertadas em circunstâncias apropriadas. A memória de toda essa história está registrada no corpo causal, guardião fiel do acervo imperecível. Esse corpo causal é o mental superior, que está aqui acima, tá? É o corpo mental superior. Não há transições bruscas. A lei da continuidade não se interrompe. Sob os impulsos da alma pela luta pela vida, não sobe, tá? Sob os impulsos da alma pela luta pela vida, o corpo espiritual criou todos os órgãos subordinados à direção do sistema nervoso.
e pelo mecanismo das ações reflexas manifestaram seus instintos. Hoje, minimizam-se as necessidades físicas e iniciam-se as necessidades sentimentais e intelectuais. Então, hoje, o homem, não que ele não tenha necessidades, nós temos necessidades a serem supridas no físico, alimentação, sexo, respiração, higiene, são tudo, descanso, são necessidades fisiológicas. No entanto, o que ele fala de necessidade física é desenvolver experiências físicas para que a gente possa ter isso como um crescimento, né? Para angariar isso como conhecimento. A gente não precisa mais. Nós já tivemos todas as experiências físicas nos outros reinos. Agora, o que é necessário? Sentimento, intelecto, iluminação. O homem resume em si todas as menores consciências. Então, o ser humano, né, carrega dentro de si várias consciências. Muitas vezes a gente não compreende essa complexidade, como nós podemos ser universos, né? Cada um de nós é um universo de consciências, porque nosso espírito é um, nós estamos aqui integrados, né? O espírito através do nosso corpo mental superior, corpos superiores, mas no nosso corpo físico, encarnados aqui todos, nós temos células, nós temos vírus, nós temos vários pequeninos, né, seres que estão também em evolução. Então, olha como tudo se encadeia e se complementa, né? Aqui são os invólucros do homem, que a gente vai dar uma olhada, uma estudadinha, que são os corpos, que tem essa ligação com os estados conscienciais que a aula nos traz. Os invólucros do homem. Então, nós temos veículos inferiores, que são veículos mortais, que é o corpo físico, duplo etérico, astral e mental. Esses 4 corpos, que é o mental inferior, esses 4 corpos fazem parte, formam a nossa personalidade, tá? Os 3 veículos imortais, que são 7 no total, os 3 são corpo causal, que seria mental superior, búdico, átmico, e eles formam a nossa individualidade. Então, por mais que eu esteja aqui encarnada com meus aspectos pessoais e que eu pense que eu sou isso, que eu sou a Michele, eu não sou a Michele, eu estou Michele. Eu sou algo muito maior. A individualidade é algo muito além do nosso nome e as nossas características. Nós manifestamos aqui muito mais a nossa personalidade do que a nossa individualidade. Ainda temos dificuldade em manifestar a nossa individualidade aqui, mas às vezes a gente consegue manifestar um pouco, tá? Às vezes. Então, a nossa personalidade é formada pelos 4 corpos inferiores: corpo físico, corpo etérico, corpo astral e o corpo mental. O corpo físico é um instrumento de suporte passivo, recebe a ação dos elementos anímico-espirituais, composição química originária do próprio planeta, então cada corpo do seu planeta tem lá a sua composição específica, milhares de organismos vivos organizados e administrados e comandados pelo espírito. Nele, somatizam-se os impulsos desarmônicos oriundos dos demais corpos, níveis ou subníveis da consciência, em forma de doenças, desajustes ou desarmonias, que são simples efeitos e não causa. Então, na nossa aula de psicossomática, a gente já abordou esse assunto, né? Que as doenças físicas são apenas a manifestação de uma desarmonia a nível de consciência ou a nível de corpos corpos suprafísicos, né? Corpo emocional, corpo mental, desarmonias que vão se materializando e que se originam ou desagam, né, nas doenças, elas originam as doenças. A doença é nada mais do que o efeito de uma desarmonia que está muito além. Corpo etéreo ou duplo etérico. Tem natureza eletromagnética densa, mas de comprimento de onda inferior ao da luz ultravioleta, quase imaterial, por isso que ele não é visto, ele só a gente consegue ver em determinadas circunstâncias o duplo etérico. Tem a função de estabelecer a saúde automaticamente, sem interferência da consciência. O duplo etérico, ele funciona meio que autômato, ele vai fazendo a troca de energias entre os chakras, vai levando, trazendo, buscando energia, pega, transforma, tá? Então ele é como uma máquina, vamos dizer assim. Ligado à doação ou exteriorização de energias, onde se situam chakras ou centros de força, no duplo etérico. Tem importante papel nas terapias energéticas. Todos os seres vivos possuem duplo etérico. Ele é o mediador ou elo plástico entre o corpo físico e o astral, ou conjunto perispírito, constituído por ectoplasma. Sua base é o éter cósmico e, como composição exterior, o éter físico emanado do próprio planeta Terra.
Grande número de doenças e desarmonias está alojado no duplo etérico, influenciando daí o corpo físico. O perispírito que a gente entende, ele é formado justamente por esse duplo etérico, pelo corpo astral e esses dois corpos se acoplam ao físico, como se ele fosse a ligação entre os corpos superiores e o corpo físico, tá? O que a gente entende por perispírito. Eu queria ter colocado a fotinha aqui do perispírito, eu esqueci. Corpo astral, emocional, sensibilidade geral, instinto, emoções passionais. Forma humana, primeiro invólucro espiritual mais próximo da matéria, facilmente visível por clarividentes. Separa-se facilmente durante o sono natural ou induzido pela ação de traumatismos ou fortes comoções, bem como pela vontade da mente. Tem ainda a função da sensibilidade, dor ou prazer, registro das emoções sob vontade, desejos, vícios, sentimentos, paixões, etc., que neles são impressos pela força do psiquismo. É com ele que são realizados os trabalhos espirituais, projeções astrais, conscientes ou por sonho. Viajamos e atuamos no tempo e no espaço. Então, esse corpo é aquele que fica, que quando as pessoas estão em coma, elas vêm lá de cima e ficam vendo o corpinho delas lá na mesa cirúrgica. Muitas pessoas têm essa experiência. Mas essa experiência não é o desdobramento em si, é a consciência. Desdobrar, todos nós desdobramos. Quando você está em coma, o seu corpo astral se desliga e fica lá, né, flutuando próximo a você, ou vai fazer alguma outra coisa, dependendo do nível de ligação dele com o seu corpo. Porque geralmente em hospital, como tem os analgésicos, anestésicos, isso influencia também no nosso corpo astral, tá? É uma informação até nova, né? Mas a gente não consegue ter muita liberdade quando a gente está hospitalizado, não é como o sono. Então, por exemplo, muitas pessoas narram que ficaram em coma e de repente se viram lá o seu corpinho e foram voltando. Isso é um nível de consciência desperto. Não que a pessoa seja evoluída, não. A mente física dela, o cérebro, em algum momento ficou desperto e ela conseguiu se lembrar daquela situação. Então, quando a gente acorda e se sente preso no corpo, e tem medo, dá vontade de gritar, você grita, não sai a voz, você olha pro lado, você vê seu quarto, vê o escuro, às vezes ouve barulho e sente o corpo tremer, e você fala, eu tô acordado, mas eu não consigo. Se você perceber, aquela experiência é muito diferente de um sonho. Essa experiência é nada mais, nada menos do que o acoplamento desse corpo astral que saiu, né? Ele sai naturalmente quando a gente dorme, que saiu, e ao voltar, ele tem uma certa dificuldade para, né, um tempinho para se ajustar ao corpo físico. E por conta da nossa consciência que está ativa, em algum momento a gente ativou a consciência antes de despertar o corpo físico, a gente se lembra dessa experiência, tá? Então é super natural. A gente pode, inclusive, não ter mais medo e quando sentir isso, começar a observar e ver se consegue, né, analisar melhor o ambiente, porque isso é super natural. Para quem tem isso, sabe diferenciar, assim, é muito diferente de um sonho. A sensação é totalmente diferente, não tem como a gente confundir. Corpo mental inferior concreto, né? Corpo mental ou corpo mental inferior concreto. É ligado à mentalidade, associação de ideias. Sua aura ovalada envolve todo o corpo. Pode ser registrado por fotografias ou percebido pela vidência. Corpo que engloba as percepções simples através dos 5 sentidos comuns, avaliando o mundo através do peso, cheiro, cor, tamanho, gosto, som, etc. Primeiro grande banco de dados onde a mente física busca as informações que precisa. Seu raciocínio é seletivo. Por que seletivo? Porque nele estão arquivados situações, informações que são informações palpáveis, informações que os sentidos físicos conseguem guardar, tá? Então, aquelas informações que desde que a criança nasce, ela vai adquirindo, né? Aquela memória da criança de como andar, de como comer, de como falar, ela é quem é o papai, quem é a mamãe, ele é organizado nesse corpo mental, tá? Mais relacionado com o ego inferior ou personalidade encarnada. Quando em desequilíbrio, ele gera sérias dificuldades comportamentais, tais como comodismo, busca desenfreada de prazeres mundanos, vícios, etc. É o campo do raciocínio elaborado, poderes da mente, fenômenos de cognição, memória, etc. Enquanto o corpo astral fluem as sensibilidades físicas e as emoções, o veículo mental pode ser considerado fonte da intelectualidade. Aí é que eu trouxe para vocês, né, sobre esses corpos inferiores, a forma, algumas dicas de como equilibrar. Porque como que a gente alcança essa evolução, essa harmonia? É tentando harmonizar todos os corpos, né? Tentando buscar essa integração de todos os corpos.
Parece que está integrado, mas não tem nada integrado. A gente muitas vezes está desligado de alguns outros corpos, a nível de consciência. Eu trouxe uma frase do José Saramago, que inclusive é ateu, que ele fala que dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos. Você vê que mesmo dentro do que ele escolheu para ele como crença, ele sente que existe algo a mais. E essa coisa é o que somos, é o nosso espírito, né? Como eu disse, eu estou Michele, mas eu sou algo muito, muito além da Michele. O corpo físico, como a gente equilibra? Através da alimentação equilibrada. E ele, fast food não, refrigerante não, carne não, a alimentação que a gente, até no curso de médios, né, não sei se quando vai ter, mas ensina um pouco mais da alimentação. Mudança de hábitos, meditação. Duplo etérico, sol, ligação com a natureza, alimentação vegetariana, respiração abdominal, que é a respiração prânica, que é aquela que infla o abdômen e não o tórax. Sublimação da energia sexual. E aí, sublimação é sublimar e não reprimir. Então, o sexo tem um momento e um espaço nas nossas vidas. A gente tem que ter esse momento, quem escolhe, quem precisa, né? Porque algumas pessoas têm menos necessidade do que outras, mas isso deve ser sublimado. Uma parte você vai usar para a sua sexualidade, para uma vida sexual saudável, e a outra parte você vai utilizar para criatividade, para realização, para potenciais, né? Para potencializar energias que você precisa desenvolver. O corpo astral, observação e reflexão das emoções. O que a gente faz através da nossa caderneta pessoal, né? Olhar para o que a gente sente de verdade, sem medo, sem vergonha, sem maquiar aquilo que a gente está sentindo. Ah, eu senti inveja mesmo, é inveja, que eu senti lá, que eu fiquei com raiva, é inveja. Você não precisa sair falando para ninguém, mas você tem que saber o que você sente. É o primeiro passo para a consciência, a gente pelo menos identificar o que a gente está sentindo, tá? Sublimar os desejos e emoções desarmônicos, evitar fugas. A maior fuga é a gente não aceitar aquilo que a gente sente, ou projetar no outro. A gente sente uma coisa, a culpa é do outro, a culpa é do mundo, a culpa é de tudo, a culpa é do que está acontecendo. E não, a gente não aceita aquilo que a gente está sentindo. E não é nem culpar, é aceitar o que a gente sente para poder trabalhar aquela situação, sem fugas. Sem fuga como dormir, beber, assistir televisão, que mais? Ou jogos, fugas que nós trazemos, né? Fugas que nós temos aí para tirar a atenção das nossas emoções. Então, a gente não quer refletir sobre as emoções, a gente foge para outra coisa. E a meditação nos leva à compreensão e à aceitação das nossas emoções. E o corpo mental é observar os nossos pensamentos, selecionar os nossos pensamentos através de leitura, de programas que a gente assiste, de diálogos. Evitar preconceitos e generalizações. O que é um preconceito e generalização? Que é bom explicar, né? Porque a gente acha, quando fala em preconceito, que a gente fala assim, não, mas eu tenho tanto amigo preto, eu tenho tanto amigo gay, eu tenho tanta coisa, não tem preconceito nenhum. Gente, isso aí já é uma coisa ligada a racismo, a homofobia. Preconceito é algo que a gente coloca na nossa mente, um conceito raso. Então, vou dar um exemplo aqui, que é muito comum na nossa sociedade. A gente vê uma pessoa que assaltou alguém, que foi lá e tirou um bem material de alguém. E essa pessoa, a gente não sabe da vida dessa pessoa, mas essa pessoa nasceu numa favela, foi estuprada, sei lá, a gente não sabe dessa realidade, tá? Mas a gente sabe talvez que nasceu na favela, mas dentro desse nascimento tem a dor do estupro, tem a dor do abuso, tem a dor da necessidade, tem a dor de ver o que o outro tem e ele não tem, que todo mundo tem esse problema também. E a gente não consegue visualizar isso, porque a gente não tem essa vivência. A gente teve pai, teve mãe, teve casa, teve tudo o que quis, dentro do limite, mas teve. A gente nunca passou necessidade, nunca passou tanta vontade das coisas. Enfim, não fomos criados na violência, né? Mas o que a gente faz? Não conseguiu ser ninguém na vida porque não se esforçou. Porque livre-arbítrio todo mundo tem. O mundo tá aí para todo mundo. Pode estudar, pode trabalhar, todo mundo tem escolha. Isso é um preconceito. Nem todos têm as mesmas opções que nós temos. Todo mundo tem escolha dentro daquela realidade. Lembra que eu falo do livre-arbítrio? Que ele é limitado, ele nem existe para mim? Porque cada um tem limitações dentro do seu meio, dentro do seu aprendizado, das suas vivências, dos seus traumas. Então, quando a gente julga o outro, aponta o dedo e fala que aquele ser que a gente não vivenciou aquela vida, teve escolha, que ele poderia ser como nós, ele poderia ser uma pessoa de bem, a gente está utilizando de preconceito, que é um conceito raso, um conceito que nós não aprofundamos, nós apenas julgamos, só de bater o olho. Isso a gente faz muito, tá?
A gente aprende a fazer isso, a gente ensina nossos filhos a fazerem. Então, a gente tem que ter muita atenção com esses conceitos rasos. Se a gente não vivenciou, não experienciou aquela situação, a gente tem que tentar olhar da forma mais compassiva e misericordiosa que há, porque nós não vivenciamos aquela situação. E talvez vivenciando-a, a gente teria uma atitude muito pior, tá? Isso é muito importante a gente lembrar. Desapego dos pontos de vista, mudar de opinião, né? Nós não somos donos da verdade, isso é uma encarnação num mundo ainda de provas e expiações. O espiritismo é o dono da verdade? Não é o dono da verdade, ele traz teorias maravilhosas, traz conceitos, e eu acredito, vocês acreditam. É o melhor para mim? É o melhor para muitos de vocês. No entanto, ele não é o ponto final dessa experiência, desse conhecimento. Tem muita coisa nesse universo que a gente não sabe. Tá? Então, a abertura mental é muito importante para a evolução. E meditação sempre, né? Meditação tá sempre aqui, ó. E aí a gente vai trazer os corpos que estão envolvidos à individualidade, que é o nosso eu verdadeiro, né? O que é, não o que está. Então, é o corpo causal, que é o mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. Ó, o corpo átmico é o espírito mesmo. Corpo causal, mental superior ou corpo abstrato. É o que trabalha a memória criativa, pode ser percebida pela vidência. Segundo o grande banco de dados de que dispõe o ser, elabora e estrutura princípios e ideias abstratas, buscando sínteses ou conclusões, que por sua vez são geradoras de novas ideias, e assim por diante infinitamente. Quando ligado a coisas superiores, ocupa-se de estudos e pesquisas visando o aprimoramento do ser. Se apegado às vivências inferiores, em conexão com seus atributos de poder, mando e domínio do meio, cria sérias dificuldades à personalidade encarnada, pois costuma fragmentar-se em subníveis, liderando linhas de perturbação com os demais, que se ausentam, ignorando a realidade da personalidade encarnada. E é a falha nesse corpo que traz as ideias de conspiração e o negacionismo, pessoal, que faz a gente negar parte daquela coisa que é conhecimento. A pessoa começa a desfragmentar, ela começa a viver num mundo paralelo. Aquilo que fazia sentido para ela não faz mais. Nada existe, tudo é ilusão. Não sei o que, porque não sei o que, isso aqui está tudo comandado por uma ordem que não sei o que vai matar todo mundo, porque a vacina não sei o que, porque o tratamento não sei o que, porque o outro criou não sei. A pessoa começa a criar um mundo paralelo. E aquilo que foi conquistado, né, aquilo que é conhecimento sólido, conhecimento confiável, ele é negado, porque a pessoa começa a viver num mundo só dela, desfragmentado. É muito importante a gente entender isso. Está mais relacionado com o eu superior ou crístico, com a individualidade. Por ser a sede do raciocínio criativo, é nele que acontece a elaboração do processo responsável pelo avanço científico e tecnológico, além de todo o nosso embasamento filosófico. Então, os grandes filósofos, grandes cientistas, seres que estão aí fazendo o nosso mundo evoluir, são seres que conseguiram alcançar essa ligação com o corpo mental superior, com o corpo causal. É os seres que conseguiram conectar o seu físico e fazer essa ponte. A gente tem muito dessas histórias, né, de seres que vieram de outros planetas, encarnaram aqui e descobriram a luz. Desenvolveram uma forma de fazer isso, de fazer aquilo, uma vacina, um remédio, né? Então a gente tem muito desses seres que vêm trazer essa evolução. Porque, vamos concordar, sem evolução material a gente não evolui espiritualmente? Não, não evolui. Se a gente estivesse morando em caverna até hoje, se a gente estivesse morrendo de peste negra, se a gente estivesse sofrendo, as mulheres morrendo para parir 12 filhos porque não tem método contraceptivo, né? Se a gente estivesse nessa vida, pouco restaria para a gente conseguir estudar, para a gente conseguir meditar, para a gente conseguir olhar as coisas do espírito, as coisas que alimentam a alma, a arte, a beleza, né? Então a gente precisa, sim, ter uma vida mais cômoda, uma vida mais segura, uma vida mais saudável. E isso é o que traz esse mental superior. Apega-se facilmente ao mando e poder. É o nível que tem um atributo do domínio do meio, onde o ser vive, podendo, por alguma contrariedade, reagir negativamente a este meio. Então, ele tem a parte, né? A parte que, se ele tiver em desequilíbrio, ele se apega muito ao poder. Corpo búdico. Neles se gravam as ações do espírito. Estou tentando matar um pernilongo aqui. Neles se gravam as ações do espírito, e dele partem as notas de harmonia ou desarmonia ali impressas. Ou seja, as experiências bem significadas estão ali arquivadas e são patrimônio do espírito.
Suas impulsões terão seus efeitos visíveis e somatizados no corpo físico ou no psiquismo da personalidade encarnada. Então, embora seja um corpo extremamente elevado, ele também passa impressão para o corpo físico. Discernimento do bem e do mal sob o ponto de vista individual, intuição, inspiração do gênio científico, literário e artístico, consciência coordenadora e diretora da vida, elo de ligação com a centelha divina. E por fim, o corpo átmico, que é a centelha mesmo, é o espírito, né? A linguagem humana é incapaz de descrever objetivamente o espírito. Na filosofia védica tem alguns termos, que é o imanifestado, transcendente, eterno. Ao se manifestar, torna-se imanente em sua temporária ação, que é quando o espírito encarna. Assim, somos idênticos a Deus por ser, essência, mas diferentes dele pelo existir, pois Deus não existe, Deus é eternamente presente. Daí porque Jesus afirmou, vós sois deuses. Bonito isso, né? Tem uma frase, que inclusive o Zé Otávio estava outro dia falando, que Jesus falou, que João falou, ai gente, eu não lembro, mas fala para ele, fala para você, Zé Otávio, você vai assistir o vídeo, fala aquela frase, escreve aquela frase do João e de Jesus, que ele é, né, Jesus é, eu estou, alguma coisa assim, que fala muito dessa questão de que Deus não existe, porque ele é, né? Tem uma frase muito legal, que ele vai falar e vai fazer sentido para vocês. Porque nós existimos, né? E Deus é. Ele não existe, ele é. O evoluir do homem consiste em viver e experienciar em todos os níveis da criação, desde o físico até o divino ou espiritual, para dessa experiência recolher conhecimento e percepções que propiciam o desenvolvimento harmonioso do seu intelecto e sensibilidade. Então, nós somos seres que estamos aqui, materialmente falando, encarnados, seres espirituais que estão nessa experiência física e que devemos honrar a nossa experiência, honrar o nosso corpo físico, né? Honrar o nosso planeta e todos os reinos. E aí, né, vamos falar um pouquinho, uma frase da Cora Coralina, essa querida. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Então a gente vai chegar num ponto que a gente vai estudar os níveis mentais, a gente vai ver que decisão é o que a gente pode fazer, né, no nosso nível de consciência. Então aqui para a gente equilibrar os corpos superiores, o que a gente tem que fazer? O corpo causal, desenvolver a visão de conjunto, desenvolver a capacidade de síntese, desenvolver pensamento filosófico, meditação e yoga. Pensamento filosófico, gente, é não aceitar tudo que as pessoas falam pra gente. É você se indagar, mesmo que seja um conceito espírita, mesmo que seja um conceito de algo que você confia muito. Se aquilo não está fazendo muito sentido para você, indague. Isso é pensamento filosófico. É assim que o homem cresceu, indagando. É assim que Kardec codificou a doutrina, com filosofia. Nós temos uma base na filosofia. Então não aceitem mais, nossa, fulano disse isso, nossa, mas fulano tem tantos anos de espiritismo. Não aceitem, porque todo ser humano é falho, tá? Não existe ser humano aqui que está em nome, substituindo Jesus, vamos dizer assim. Cristo foi um só, é um só. E nós temos que galgar nossa evolução através de bom senso e de muito pensamento filosófico, né? Equilibrando sempre o coração, a mente, através também da filosofia. No corpo búdico, prática do altruísmo, solidariedade. Solidariedade, né, não é caridade. Solidariedade é a gente visualizar o mundo como um todo merecedor de amor, né? Não é você persistir dando sempre a cesta básica, porque assim, nossa, eu vou ajudar. É você compreender que o mundo precisa de igualdade, que você não vai poder aplacar a fome dando uma cesta básica, mas você pode aplacar a fome auxiliando a mudança da visão, auxiliando as pessoas a compreenderem que todos merecem ter comida. Esse é o pensamento solidário. É o pensamento de todos são merecedores de alimentação, todos são merecedores de casa, todos são merecedores de felicidade, sim. Porque aí a gente para, né, com essa questão de ter que dar. A gente não precisa dar, porque a gente gerou uma forma de que todos possam viver bem. Isso é solidário. Pureza do corpo, mente e emoções. Devoção com integração. Devoção com integração o que é? Não é a devoção de um santo
ou de qualquer coisa, uma pessoa, um ser humano que você acha que é um ser humano maravilhoso, né? Um enviado de Cristo, e aí você fica lá devoto naquele ser. Não. Devoção com integração é você se sentir parte do todo e você ser devoto ao universo e caminhar devoto, né? Mantendo a sua vida íntegra, seu pensamento, fazendo o melhor sempre. E oração. O corpo átmico, elevar o centro de consciência da personalidade para a individualidade. Então, não é o que eu quero, mas o que eu preciso. Será que o que eu quero, o que o meu ego quer, é o que eu preciso? Será que o que eu quero, aquilo tudo que eu quero acumular nesse mundo, é o que eu preciso? Eu assisti um documentário que eu vou passar para vocês no WhatsApp, que eu achei uma fala tão legal, que é um diretor, né, de Hollywood que deu uma mudança na vida dele. E tem um determinado entrevistado que ele fala o seguinte, né? Eu vou falar só essa frase que ela me marcou muito, que a humanidade atualmente trabalha com uma grande verdade e uma grande mentira. A grande verdade é que se eu estiver numa floresta com frio, com fome, com medo, né, passando sem teto, sem nada, eu vou me sentir muito triste. E se eu achar uma casa e alguém me der comida e me acolher e eu tiver onde dormir seguro, eu vou ficar muito feliz. Se eu tiver uma casa para me proteger, eu vou ficar muito feliz. E a grande mentira, essa é a grande verdade. A grande mentira é que o ser humano acredita que se ele tiver uma casa 1000 vezes maiores, 1000 vezes mais valiosa, ele vai ter 1000 vezes mais felicidade. Essa é a grande mentira. Quando a gente acha que a gente acumular matéria ou ter uma coisa muito maravilhosa, 1000 vezes isso, 200 vezes aquilo, 3 vezes isso, a gente vai ter multiplicado a nossa felicidade. E isso é uma grande mentira. É por isso que hoje na nossa sociedade nós temos pessoas que estão comprando ilhas e pessoas que não têm água potável, né? Porque os grandes, os que acreditaram na grande mentira, acumulam tudo para si, buscando essa felicidade. E muitas vezes aquele que tem tão pouco é muito mais feliz do que aquele que tem muito, porque ele compreendeu a grande verdade. E o corpo átmico, eu já falei, né? Recordar o verdadeiro. Elevar o centro de consciência da personalidade para a individualidade, recordar o verdadeiro propósito de vida, que é evoluir, aprimoramento dos corpos inferiores, que é tudo aquilo que a gente já falou. Vamos que vamos, estamos acabando. E aí vamos falar rapidamente sobre os estados conscienciais, né? Que os nossos níveis conscienciais é o que praticamente movimenta a gente aqui, através também dos corpos espirituais. O subconsciente. Eu trago aqui mais um trecho da apostila que para mim não fez muito sentido, então eu gosto de trazer para esclarecer. Ele diz que o resultado das experiências vividas e definitivamente assimilado é abandonado nos substratos da consciência, e aí isso é o subconsciente, tá? Que seria esse resultado. O que eu acho que não faz muito sentido, esse definitivamente assimilado. O nosso subconsciente não grava só o que foi definitivamente assimilado, ele grava muita coisa que não foi assimilada. Se a gente for estudar um pouquinho, né, sobre psicossomática, sobre psicologia, psicanálise, a gente vai ver com Freud, com Lacan, com Jung, que o nosso ser, desde, né, as outras encarnações, vem guardando algumas informações que são informações muito dolorosas. Então, eu vou dar um pequeno exemplo. Uma criança que sofre um abuso quando é criança, ela não assimila aquela dor e ela joga aquilo para o subconsciente. Aquilo fica esquecido para ela. Muitas vezes a criança ela não assimilou aquilo e ficou esquecido. Em determinado momento, ela desenvolve alguma situação, né, algum distúrbio alimentar ou até sexual, porque aquele abuso sexual que ficou assimilado no subconsciente dela sofreu um gatilho. E aí ela começa a apresentar essa disfunção. E, na verdade, isso está aonde? Está impregnado naquele trauma, naquele acontecimento. E isso não só para abusos. Tudo que a gente sofre na nossa vida grava em algum momento, né? Em alguma altura do nosso emocional, machucando, ferindo o nosso emocional. E se a gente não consegue aceitar aquela dor, a gente joga para o subconsciente. Não quero assimilar. Subconsciente. Não quero subconsciente. E o nosso subconsciente vai ficando repleto de dores e repleto de informações que a gente não quis assimilar. Ou porque a gente escolheu inconscientemente
jogar para debaixo do tapete, ou porque a gente não tem estrutura emocional, maturidade emocional para assimilar. E aí ele fica cheio de coisa não assimilada. Então não é definitivamente assimilado, tá, pessoal? Esse conhecimento é muito legal da psicanálise, mas não dá pra gente aprofundar porque ele realmente é muito amplo. Tudo que aí se acha conservado, ainda que esquecido, ressurge, desde que uma incitação desperte, sempre que um fato o exija. Isso é muito verdade, gente. Em algum momento, aquela informação ela vai vir à tona. E muitas vezes a gente está vendo aí uma sociedade com muita doença, muito câncer. E não só câncer, várias doenças. E a gente sabe, né, através do nosso estudo de psicossomática, que o nosso subconsciente está sobrecarregado. Que a gente está tão ligado em fugas que a gente não consegue assimilar mais. Você vê, por exemplo, as crianças de hoje, elas não saem da frente do computador, elas não saem do tablet, elas não conseguem parar para meditar nas experiências e assimilar. Elas não conseguem chorar nas experiências delas. Então, a fuga psicológica está muito grande, a falta de assimilação está muito grande, e isso sobrecarrega o subconsciente. E aí, a gente vai desenvolver doença e distúrbio no futuro, tá? É a zona dos instintos, ideias inatas, virtudes desenvolvidas. Então, no subconsciente, toda aquela informação adquirida nos outros reinos, nas outras vidas, a gente também vai guardando no subconsciente. Não apenas pela repetição, mas também pela força emocional e pelo momento da ocorrência que o subconsciente se formará. Então, se a gente sobrecarrega uma criança de traumas e de maus tratos, você pode ter certeza que o subconsciente dela vai estar sendo formado de traumas e dor, tá? Porque é um momento de fragilidade psíquica é muito grande, né? A criança até os 7 anos ela é totalmente aberta, então a fragilidade psíquica é muito grande. Então, dependendo do momento da ocorrência e a força emocional daquilo, a criança vai ter uma dificuldade muito grande no futuro. O consciente é a fase ativa, conhecida, nossa ilusória lucidez. Por que eu coloquei aqui ilusória lucidez? Porque a gente acha que a gente está lúcido. A gente tá, é o que a gente vê, é o que a gente pensa, mas a gente não sabe o que tem no nosso subconsciente. Nosso subconsciente pode carregar informação, pode não, carrega informação de outras vidas, carrega traumas, carrega informação intrauterina, carrega tudo quanto é coisa, e a gente está agindo muitas vezes como autônomos, né? A gente fica no automatismo, assim, fazendo, repetindo ações, achando que tá tudo bem, e na verdade a gente não tem nada de lucidez. Porque a lucidez está em acessar esse conteúdo emocional e ir liberando aos poucos, né? Infelizmente, a maior parte dos seres humanos vive nessa ilusória lucidez, achando que tá tudo bem, que ele trabalha muito, que ele tem muito, que ele faz muito, que ele cumpre, mas ele tá completamente, em determinado momento, ele surta, ele desenvolve uma doença, ele tem a vida pessoal dele, emocional, completamente falida, e ele não entendeu por quê. O Pernilongo tá aqui, viu? Participando da aula. Olha ele aqui, ó. Instinto e razão não são mais do que duas fases de consciência. A primeira já transporta e por isso funcionando automaticamente. A segunda ainda em via de transformação. Instinto e razão mais não são do que dois momentos do mesmo processo evolutivo. Eu coloquei em azul porque se a gente for olhar isso apenas no âmbito da psicanálise, você não vai colocar o instinto como algo subconsciente. Você vai colocar instinto como outra parte da mente. Mas como a gente trabalha com uma ideia espiritual, reencarnacionista, a gente entende sim que as nossas vivências anteriores impregnaram o nosso subconsciente com o instinto, porque a gente viveu fases instintivas, né? Então, essa parte está bem legal para quem segue essas linhas, né? Ciência e espiritualismo. No homem, é inconsciente a fase do instinto e consciente a fase da razão, porque o instinto é automático no homem, né? Tipo, alguém dá um tapa na cara, às vezes a tua vontade é fazer de novo. Outro dia eu tava falando pros Otávio, né? Às vezes os meninos não sabem e vem, bate na gente, dá tapa, e aquilo dá um negócio, né? Que você, pelo menos eu, né, que tenho o meu instinto ainda, eu já me até arrepia. E você vê o que tem gravado dentro de você, né? Essa informação instintiva de querer reagir. Você não reage, mas você tem um instinto. E aí você conscientemente utiliza a razão. Fala, não, é óbvio que eu não vou reagir, mas o instinto vem, né? Controlar esse instinto, aprimorar. E o superconsciente, onde tudo é expectativa. A nossa expectativa, o superconsciente é o que a gente quer alcançar, né? É essa busca por esse conhecimento elevado, alcançar os corpos mais evoluídos. Esse é o superconsciente, local onde se encontram as conquistas do ser. A juventude é a idade mais apropriada para as aquisições do superconsciente. E é muito importante a gente estimular as crianças ao silêncio interior,
tá? Muitas vezes a gente fica só querendo estimular, tem que aprender a escrever, tem que aprender a ler, tem que aprender a falar, blá, blá, e a gente não compreende, a gente não consegue entender que o principal é conseguir alcançar esse superconsciente. E o superconsciente é através da meditação. Então, ensinar a deixar, né, que eles tenham aquele momento de silêncio, de introspecção, que eles possam expressar suas emoções, que eles não tenham medo de chorar, medo de sentir raiva. A gente tem que começar a conduzir essas crianças para essa transparência emocional e mental. Porque se a gente começar a ensinar, meu, não chora não, pronto, já passou, caiu, não precisa chorar. Ah, não, menino não chora, ah, não, para com isso. A gente já está ensinando as crianças a usar máscara, a fugir do sentimento, a colocar tudo lá pro subconsciente, né, a não assimilar. Então, a condução dessas crianças é muito importante para a gente conseguir melhorar esse planeta. Aqui tem um desenho que expressa mais ou menos como que funciona. Ó, aqui é a pontinha, que é um iceberg, né? E aqui é a pontinha do iceberg. E essa pontinha do iceberg é o nosso consciente. Então, é o visível e controlável, ação voluntária, raciocínio completo. É aquele que pensa, julga, decide, aceita e rejeita. Nessa pontinha, que ele acha que ele está sabendo tudo. Ó o tamanho do espaço da coisa. Mas ele acha que aqui ele tá julgando tudo, está pensando tudo, está decidindo tudo. Recebemos as impressões do meio externo, 5 sentidos, né? De onde vêm as impressões. E recebemos impressões do mundo interno, vontade, imaginação, intuição e a memória. E a memória, ela vem daqui, do subconsciente. Muitas vezes, através de sonhos, através de vivências, a gente consegue liberar algumas coisas. O subconsciente é o oculto. Ações involuntárias, pulsação, respiração, memória completa, registra fatos, experiências, raciocínio dedutivo, obedece a ordens da consciência, impulsos, sensações, concepções da vida. O subconsciente, gente, não julga, não pensa, não decide, obedece e executa. Automatiza funções repetidas, tá? Que aí cria os hábitos. E aqui é o inconsciente, que a gente não tem acesso a registro do passado milenar, tá? E o superconsciente, ó, é tudo isso daqui em volta, tá vendo? Tudo isso em volta que a gente não tá nem chegando perto. Nós estamos mergulhados no superconsciente, mas a gente às vezes não alcança, porque a gente fica restrito a esse consciente pequenininho. A mente humana. Algumas ocorrências e comportamentos que guardamos em nosso subconsciente se tornam hábitos. Então, repetidas atitudes se tornam hábitos, tá? Principalmente desde a infância. O instinto reside no inconsciente e o raciocínio seria uma aquisição da consciência, como eu falei, né, daquela de reagir. Pela educação, estudo, trabalho, dedicação, meditação e terapia. Gente, terapia. A gente precisa começar a acreditar naquilo que Deus coloca nesse mundo físico para nos auxiliar, tá? Terapia, sim. Todos nós precisamos de auxílio para resolver os nossos problemas emocionais e mentais. Não é só reforma íntima, tá? Falo isso para você, uma pessoa que é espírita de berço, que sempre leu, que se encontrou na escola na sua reforma íntima, mas que também precisa de terapia, faz terapia, assim, hoje com 2 filhos quando pode, mas necessita dessa ajuda, tá? Então todos nós necessitamos. Existem pessoas que estão aqui, que são imperfeitas como todos, mas que têm técnicas, que têm acesso, né, a informações para nos auxiliar. Então, através de tudo isso, a gente reformula as informações contidas em nosso subconsciente. A gente trabalha, tá? Isso daí. E aí, para finalizar, eu trouxe esse desenho, essa frase, na verdade, né? Nada é permanente, exceto a mudança, que é a evolução. Então, tem uma parte da apostila aqui que fala de punição e prêmio, isso não vou nem falar, já escrevi aqui, que não há punição nem prêmio na criação divina. Isso pertence ao homem, tá? Vamos tirar isso da nossa cabeça, por favor. Não existe isso, gente. Ninguém vence ou perde. Todos devemos chegar juntos ao seio do Pai. Não tem competição. Não tem quem chega primeiro e quem chega por último. Na verdade, nós somos um elo, cada um de nós é um elo de uma corrente. E se a gente não segurar um na mão do outro, ninguém vai chegar. A gente precisa se unir. Existe amor infinito, oportunidade de crescimento, escolhas conscientes, entre aspas, porque a gente não tem ainda uma consciência ampliada o suficiente para poder escolher conscientemente. A dor, porque muitos de nós ainda necessitamos desse estímulo egóico, mas não é castigo. E eu ouso dizer que não é reação, porque a reação de Deus ao erro é amor.
é perdão. Nós criamos a ação e reação na dor, tá? Mas eu não vou aprofundar nisso também, porque senão a gente vai pirar. É filosofia, eu adoro filosofar, vocês perceberam, né? Igual todo mundo filosofar. Um dia a gente vai se encontrar, tomar um café e vai filosofar, quando tudo isso passar. A evolução é nosso único destino. A mudança virá, queiramos ou não. Então, meus queridos, com essa aula, eu quero deixar essa mensagem de evolução. A mudança está aí. Nós estamos passando por uma transição planetária difícil, muito dolorida, e a gente tem que se apegar ao que Deus está oferecendo para a gente, que são seres humanos que estudam, que estão evoluindo com a gente, que estão trazendo benefícios, estão trazendo socorro espiritual, material, pessoas que são bem intencionadas. E nós temos que nos apegar à nossa reforma íntima, à nossa terapia do dia a dia, a olhar para os nossos sentimentos, a compreender que nós precisamos de mais transparência, né, emocional, mental, para a gente conseguir crescer. A gente não vai ter castigo, não vai ter prêmio, não vai ter nada. Nós vamos ter a honra, o privilégio de um dia chegar e olhar e falar, nossa, que caminho maravilhoso que eu percorri, ó, quantos amigos eu fiz, olha que legal. É isso. Essa vida a gente já tem muitos benefícios, a gente já é muito feliz, apesar das dores. Então, que a gente possa, aí unidos, conseguir levar mais colorido para esse mundo, né? Que a gente possa auxiliar no crescimento, na transformação desse planeta e na nossa transformação, que é o mais importante, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Desculpe qualquer erro, qualquer palavrinha fora de questão. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada.